de conhecê-lo pessoalmente esse ano, né? Sentir sua energia, e foi muito bom aquele momento que passamos ali junto, tomando aquele café. Quero dizer que é uma honra estar do seu lado, estar aqui trabalhando com você, empenhado aí em um projeto inovador. Mas eu quero te ouvir agora, né? Quem é o Anderson? Quanto pessoa, profissional? Me fale aí, fale para a gente aí desse Anderson. Primeiramente, aí, boa noite, pessoal. Gratidão pela paciência aí nesse contratempo que a gente teve no início da live. A honra é toda minha de estar aqui, o prazer é todo meu de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, de poder transbordar aí na vida dessas pessoas que estão a fim de também transbordar na vida de outras pessoas através do conhecimento, né? Então, é um prazer enorme estar aqui, meu amigo, e vamos que vamos. Beleza. Anderson, como foi que você conheceu o Matheus, né? Gostaria que você começasse por aí. Vamos lá. Conheci o Matheus através de um dos grupos na época do OCE, né? Para quem é daquela época aí. Então, eu conheci o Matheus ali, ele ajudou muito em questão de decifrar algumas coisas que não fazia muito sentido ainda para mim, né? Então, ele trouxe uma compreensão, um entendimento muito maior para mim naquele momento, e dali em diante surgiu também uma admiração aí pelo profissional que ele é e pela dedicação que ele tem pelo trabalho dele, né? Que legal, legal. Você foi indicado ou alguém te indicou? Como é que foi que você chegou, Matheus? Foi, se eu não me engano, foi criado um grupo, né? E aí me colocaram naquele grupo, a princípio, né? E desse grupo que foi criado, aí surgiu um outro grupo que seria, acho que o seu grupo, né? Foi aonde eu te conheci. Então, foi uma indicação dentro de um grupo que foi criado. Entendi. Entendeu? E o Anderson, quanto pessoa, quanto profissional? Fala aí um pouquinho. Tá bom. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu me apresentar melhor aí para vocês, né? Para quem não me conhece, meu nome é Darley Anderson. Eu tenho 34 anos, vou fazer aniversário amanhã, 34 anos. Sou casado há 4 anos com a Gabriela. Sou pai do Miguelzinho, de 1 ano. Atuo com marketing digital desde 2014, né? Que foi onde eu descobri o que eu queria fazer para o resto da minha vida. E é isso, eu estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, né? Acho que é basicamente isso, né, Matheus? Exato. E basicamente isso. Agora, eu lembro que nessa nossa jornada, você disse que já me acompanha há um tempo. Eu percebi você ali no grupo, mas você não interagia no grupo. Você sempre era aquela que ficava lá no fundo, né? Eu costumo dizer. Mas você me chamou uma vez, né? Me fazendo um convite para fazer um trabalho terapêutico com você, acabou não dando certo. E, novamente, né, esse ano você me convidou para fazer um trabalho terapêutico com você, e a gente desenvolveu um programa de trabalho que eu chamo Virando do Avesso. Como é Sim. que foi esse programa para você? Como é que foi, não? Como é que tá sendo, né? Porque para mim tá sendo um divisor de águas, né? Eu venho me redescobrindo a cada sessão que a gente tem feito, a gente já tá trabalhando junto aí há mais ou menos 2 meses, né? E tem sido muito gratificante, né? Você realmente traz para a gente muita compreensão sobre o que cada coisa significa, né? O que aqueles sentimentos que estão acontecendo significam, e automaticamente você nos coloca numa posição de decisor, né? Ou seja, de ter controle sobre aquilo. E também nos incentiva, ou me incentiva, né? Falando por mim mesmo, a obter mais acolhimento sobre a minha criança interior, no caso. Enfim, tem sido um divisor de águas, assim, fundamental na minha vida. Beleza. Gratidão também pela confiança, né, de proporcionar a sua história para mim. Também eu tenho crescido muito com
a sua história de vida, sua experiência de vida, e também a parceria que nós acabamos firmando. Anderson, sem muita delonga agora, novamente seja bem-vindo aqui à nossa sala, a todos vocês que estão aí, colegas, amigos, vocês que vão assistir, boa noite, seja muito bem-vindo, tá bom? Anderson, eu vou deixar com você agora, faça a sua apresentação, eu também estou aqui ansioso para desfrutar disso. Maravilha! Pessoal, como eu disse, é uma honra estar com vocês aqui. Eu espero realmente que o conteúdo que eu vou passar aqui, ele faça diferença na vida de vocês e ele ajude vocês a trabalhar melhor essa questão do conhecimento que vocês já têm, que eu percebo, né? Dia a dia eu vejo lá no grupo o tanto de conhecimento que vocês têm. Eu tive o prazer e a honra de conversar com alguns de vocês e eu vi o quanto vocês são inteligentes, o quanto vocês têm conhecimento e o quanto isso pode estar transbordando na vida de outras pessoas. Então, eu espero que esse tempinho que a gente for passar aqui, ele seja valioso aí na jornada de vocês, tá bom? Então, vou iniciar aqui a nossa apresentação. Deixa eu pegar aqui. Prontinho, tá vendo minha tela? Aparece. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aparecendo, né? Tá. Então, vamos lá. O tema dessa live aqui é como transformar o seu conhecimento em dinheiro, né? Então, para a gente começar essa live aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? E a pergunta é: o seu conhecimento é valioso? Ou melhor, quem de vocês aí acredita... Responde no chat aí. Quem de vocês aí acredita que o conhecimento que você tem é valioso? Responde no chat aí. Tem um pouquinho de delay aqui. Janaína, eu. Márcia. Iranilde. Marta. Boa, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Bacana. Isso é importante, tá? Porque, assim, muita gente tem um grande conhecimento, tem uma grande história, mas não acredita que essa história vá fazer diferença na vida de outras pessoas. E eu vou provar aqui para vocês, depois dessa apresentação, que o conhecimento que vocês têm, a história que vocês têm, é única e forte o bastante para impactar milhares, centenas de pessoas com o conhecimento que vocês têm, tá? Então, vamos lá. O que vocês vão aprender aqui hoje, né? Eu vou estar passando para vocês aqui 6 passos para você vender o seu conhecimento, 3 segredos para acelerar esse processo, né? Depois a gente vai entrar em perguntas e respostas. E, por fim, eu vou estar entregando aqui para vocês 3 presentes exclusivos, né? E no final, se fizer sentido, eu vou fazer um convite especial aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu já me apresentei aqui brevemente, né? Então, eu sou um cara comum, moro aqui em São Paulo, mas eu nasci em Pernambuco, tenho 33 anos, amanhã eu estou fazendo aniversário aí, 34 anos, casado com a Gabriela, pai do Miguelzinho, né? E sou formado em gestão comercial, tenho diversos cursos aí na área de marketing digital, onde eu atuo aí desde 2014, certo? E por que eu posso te ajudar, né? Qual que é a minha história por trás desse conhecimento sobre marketing digital? Bom, eu comecei a estudar marketing digital desde 2014, então eu já passei por diversos tipos de modelos de negócios dentro do marketing digital, né? Então, eu já já trabalhei com afiliado, já trabalhei com dropshipping, já trabalhei com produção, com coprodução, né? Já trabalhei prestando serviços. Só que lá no início, quando eu comecei a minha trajetória, eu queria muito empacotar o meu conhecimento, né? Transformar o meu conhecimento em um produto digital onde eu pudesse distribuir e vender para várias pessoas, né? Então, em 2015, eu criei meu primeiro e-book. Na época, eu já tinha mais ou menos quase 10 anos de carreira na área de comércio, né? Eu era vendedor
numa loja, então eu tinha muito conhecimento sobre comércio, eu sabia como que os donos de negócios viviam, né? Então eu sabia que eles tinham a necessidade de levar as suas empresas para a internet. Então, baseado nisso, eu criei um e-book. O e-book se chamava Loja Magnética. E aí, nesse e-book, eu trazia basicamente 3 informações importantes aqui para eles. Como que eles colocavam a empresa deles dentro do Google Meu Negócio, que é uma ferramenta do Google, onde aparece o nome da empresa, os produtos que ela vende, assim que a pessoa digita o nome, né, da empresa, no caso, como que ela colocava os produtos dela na OLX, né, e como que ela colocava os produtos dela no Mercado Livre. Basicamente, era esse o conteúdo dentro do livro, né? Então, era um livro bem rico, com bastante informação, e além do livro, eu dava também 3 mini cursos, um sobre cada tema que eu estava tratando ali naquele livro. E, por hora, foi tudo muito bonito. O livro ficou fantástico, a página de vendas muito bonita, só que o que era bom não aconteceu. As vendas não aconteceram. E as vendas não aconteceram por quê? Porque eu tinha muito conhecimento técnico e eu tinha pouco conhecimento sobre vendas, né? Então eu acabei vendendo muito pouco desse livro. Mas olha só que engraçado. Passaram-se 2 anos e meio mais ou menos, eu fui chamado para fazer uma parceria, né? Onde eu iria desenvolver um projeto de marketplace. Basicamente era todo aquele conteúdo que eu estava oferecendo naquele livro, eu ia executar para uma empresa, né? Ou seja, eu ia pegar os produtos dessa empresa e iria colocar na OLX, no Mercado Livre, no Google Meu Negócio. E foi isso que eu fiz, né? E é importante eu frisar isso, por quê? Porque além do seu conhecimento, existe uma outra questão, que é a questão dos formatos, né? Então, eu iniciei com um formato de conhecimento, que era esse formato de e-book, que para mim, na época, não deu muito certo, porque eu não sabia como oferecer esse produto, e depois, aquele mesmo conhecimento, eu reutilizei e vendi aquele conhecimento em forma de prestação de serviço. E deu muito certo, tá? Deu tão certo que eu trabalho até hoje com essa empresa, né? E só para vocês terem noção, eu tirei um print aqui, no último ano, perdão, a gente faturou mais de R$1 milhão só em uma das nossas contas, tá? Então, veja, o poder do conhecimento, tá? O poder do conhecimento. E eu fico imaginando quantas vidas, quantas famílias, quantas empresas eu teria impactado com aquele conhecimento que eu deixei de lado porque simplesmente eu não sabia como vender esse conhecimento, tá? Então fica essa pulguinha aí atrás da orelha. Agora sim, a gente vai entrar dentro do conteúdo, tá? Então aqui eu vou seguir com 6 passos que vocês precisam para vender o conhecimento de vocês. Mas até aqui, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tem um pouquinho de delay. Não, né? Vou seguir aqui então, gente. Então, o primeiro passo aqui, qual é a sua habilidade principal e qual é a sua história? Isso é muito importante, porque é baseado nisso que você vai conseguir transbordar o seu conhecimento, tá? Então, qual que é a sua habilidade principal? E aí eu trouxe aqui algumas perguntas para vocês refletirem. Primeira pergunta, o que você faz bem, tá? É importante aí, eu não sei, eu não falei isso aí no início da aula, mas é importante que eu estou entregando aqui um conteúdo, é um conteúdo mais técnico. Então é importante que vocês estejam com lápis, caneta, né, um caderno aí para fazer algumas anotações, que a gente está falando aqui de como transformar o seu conhecimento em dinheiro, tá? Então, primeira anotação aí, o que você já faz bem hoje, tá? Então faz uma lista, o que você faz bem hoje? Faz essa lista primeiro, tá? Segunda lista que você vai fazer é, o que você gosta de fazer? Todas as coisas que você gosta de fazer. E para muitas dessas coisas que você gosta de fazer, tem pessoas que ganham milhões, tá? Terceira pergunta, o que as pessoas já estão pagando por aquilo, né? Então, dentro dessas coisas aqui que você listou, do que você faz bem e o que você gosta, o que as pessoas pagam para outras pessoas para elas terem acesso a essa informação, certo? E a quarta pergunta, qual é a sua trajetória, qual que é a trajetória que você trilhou até você desenvolver essa habilidade que você tem, né? Sobre o que você gosta ou sobre o que você já faz bem.
Qual que foi a trajetória? Qual que é a história por trás disso? Por que que essas informações são importantes? Porque, além do conteúdo que você for trazer, é sempre muito importante você trazer uma história que conecte essa habilidade que você tem. Por quê? Principalmente hoje na era digital, as pessoas elas compram não apenas um produto, elas compram você, elas compram a sua história, tá? E quando você consegue trazer isso muito bem, trazer a sua história de vida muito bem dentro dos seus produtos, você consegue vender muito mais e por muito mais tempo. E às vezes até mais vezes para a mesma pessoa. Você consegue transbordar diversas vezes para a mesma pessoa, tá bom? E um último ponto aqui é qual o ponto A e o ponto B da pessoa que você quer vender esse produto. Por exemplo, hoje essa pessoa ela está numa situação A, ou seja, ela está com algumas dificuldades, está com alguns problemas, e você quer levar ela para um ponto B, ou seja, você quer ajudar ela com a sua informação, você vai levar ela para um outro nível. Qual que é esse outro nível que você quer levar? Então, essas aqui são questões para vocês refletirem e pensarem como que vocês vão desenvolver o conhecimento de vocês para estar vendendo eles lá na frente. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo foi o exemplo que a gente criou para um produto de diabetes que a gente desenvolveu aí para o Matheus. Próximo ponto aqui, quem você serve? Esse aqui é um ponto que muita gente peca, tá? Muita gente peca por quê? Todo mundo acha que o seu produto, o seu conhecimento, ele serve para todo mundo. E, né, de certa forma, ele pode até servir. Só que quando você está tratando de se conectar com pessoas na internet, né, você precisa de marketing direto, no caso, você precisa ter um posicionamento. Então, você precisa definir muito bem quem é o público que você atinge, tá? E eu coloco aqui como cliente dos sonhos, aquele cliente que você gosta de lidar com ele, né? Então, normalmente, você já deve ter tido contato com algumas pessoas onde você tem mais prazer de lidar com elas, né? Então, quem são essas pessoas, né? Que idade elas têm? Qual que é o gênero? Qual que é a classe social? Qual que é o sistema social que ela vive? Ou seja, as pessoas que ela convive? Qual que é a ocupação, se fizer sentido, né? Quais são os interesses? Esses interesses, né? Que são os gostos e valores que são conectados com os seus gostos e valores. Por exemplo, o Matheus, ele tem um dos valores dele é Deus. Então ele sempre traz na rede social dele alguma informação, algum conhecimento referenciando a Deus. Isso vai acontecer o quê? Quem não gosta de pessoas que falam sobre Deus, por exemplo, vão sair da rede social dele. Mas as que gostam vão permanecer. E é esse tipo de público que o Matheus quer lidar. Ele quer lidar com um público que ele possa conversar sobre isso. Ele quer lidar com um público que ele possa sentar no café e passar horas com essa pessoa. Porque faz sentido para ele, tem a ver com os valores dele, com os gostos dele. E é isso que você precisa extrair de você, de dentro para fora, para encontrar qual que é o público perfeito para você, qual que é o público que você gosta de lidar, certo? E entre essas informações é importante também vocês saberem qual que é a queixa que vocês vão resolver com o seu conhecimento. Porque todo conhecimento ele só tem valor para outra pessoa quando você consegue resolver um problema para ela, certo? Então, quais são as queixas que ela tem? Quais são os problemas que ela tem? Quais são as soluções que ela já testou e não deu certo? E quais são as aspirações, né? Os sonhos que elas têm, que o seu conhecimento vai ajudar elas a alcançar, tá? E aqui parece que é um monte de informação, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês vão extrair isso, tanto de forma indireta quanto de forma direta, tá bom? Então, o próximo ponto aqui é o que eles querem, o que esses clientes querem, né? Vamos supor, o Matheus aqui, ele fala sobre a reconexão interior. Só que os clientes do Matheus não necessariamente querem saber da reconexão interior. Os clientes do Matheus querem saber como que eles resolvem os problemas internos que estão afetando o físico deles, né? Então, eles querem saber por que eu sinto dor no braço, qual que é a relação da minha dor no braço com a raiz emocional do passado? O que tem a ver a doença que eu tenho com a raiz emocional do passado? Elas querem resolver isso para poder reverter esse quadro doentio, vamos colocar assim, e poder ter uma vida mais saudável, com mais qualidade de vida, né? Então, não adianta o Matheus
jogar um monte de informação lá nas redes sociais dele ou em qualquer outro lugar sobre a reconexão interior, só sobre reconexão interior, sem fazer um link, sem fazer uma conexão com as queixas, com os problemas, com o que o público quer saber, entendeu? Então é bem importante vocês saberem isso. E eu vou mostrar agora como que vocês vão fazer isso. Antes disso, é importante outra coisa, tá? É importante vocês saberem onde os clientes de vocês estão, né? Qual será o palco que vocês vão atuar? Quando eu falo palco, eu falo que hoje existem várias redes sociais. Você tem YouTube, Instagram, TikTok, enfim, tem vários. E também tem o Google, né? Muita gente pesquisa coisa pelo Google. Então, quais dessas plataformas tem mais a ver com o seu negócio, tá? Então, qual você tem mais intimidade também? Né? O Instagram é uma rede que você aparece muito. O YouTube também é uma rede que você aparece muito. Então, você tem intimidade com isso? Mesmo que você não tenha, você tem que ter coragem para assumir o seu posicionamento e transbordar conhecimento. E onde que essas pessoas mais interagem? É no YouTube, é no Instagram, é no TikTok, onde que é? Então, vai da sua percepção, tá? Vai da sua intimidade também com cada plataforma. E aí, baseado nisso, a gente vem para o momento onde você consegue extrair essas informações, não só de forma empírica, mas também de forma mais clínica, vamos colocar assim, tá? Que é uma pesquisa. Então, você vai fazer um tipo de pesquisa que a gente chama de pesquisa direta e pesquisa indireta. A pesquisa indireta, o que é? É você espionar, tá? Espionar o público de vocês através da concorrência. Então, vocês vão espionar o quê? Comentários em blogs, comentários em fóruns, comentários em grupos, comentário em vídeos do YouTube, é muito bom. Vídeo do YouTube tem um monte de comentário lá. De repente, você pega lá um vídeo onde tem, sei lá, 1000 comentários. Você começa a ver, você começa a se conectar com aquele público, você começa a entender as nuances da dor dele, né? Como que ele passa por essas dores no dia a dia, tá? Então, isso é muito importante até para vocês criarem conteúdo, para vocês criarem pitch de venda, para vocês criarem produtos, né? Bônus, enfim, para vocês criarem um monte de coisa, tá? Então, tem muito ouro nessas informações aqui. A segunda forma é a forma direta. A forma direta, basicamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um formulário, tá? O Google tem um formulário chamado Google Forms, ele é gratuito, então você cria, é muito fácil de fazer, vocês podem dar uma procurada no YouTube, tem vídeo ensinando lá, é bem facinho. Então vocês vão criar um formulário no YouTube. Esse formulário no YouTube, vocês vão colocar basicamente 3 perguntas. Primeira pergunta, qual é a sua dúvida número 1 quando o assunto é? Aí você coloca o seu assunto principal, tá? Segunda informação, qual é a sua maior dificuldade quando o assunto é? E aí você pede para ela explicar em detalhes. E a terceira é, o que mais você deseja alcançar quando dominar o assunto sobre X? Essas 3 perguntas, elas são poderosas, elas vão trazer para vocês. Primeiro, qual que é a objeção dela? Por que ela não está conseguindo avançar? Quais são as dificuldades que ela já passou e o que ela deseja alcançar com esse conteúdo, para você utilizar na sua comunicação de vendas depois, tá? E para você usar também na construção do seu produto, certo? Então, depois que você fez esse formulário, você vai criar um anúncio. Não sei se vocês viram esse anúncio que a gente rodou, né? É um anúncio muito básico, foi feito no Canva aqui. Então, o anúncio diz aqui, já ouviu falar em diabetes emocional? Entenda como fatores emocionais ocultos estão relacionados à cura do diabetes. E aí vem uma descrição. Nessa descrição, basicamente, a gente fala para a pessoa que estamos criando um material, né? Um material exclusivo e eu não quero deixar nada passar. Se você me ajudar, eu vou te dar acesso gratuito a esse material que eu estou criando. É basicamente isso. Aí você pede para a pessoa clicar no link e ela é direcionada para um formulário, certo? E aí, várias pessoas vão começar a responder esse formulário, tá? Aqui, no caso, uma questão importante. No caso aqui, a gente fez um anúncio pago, tá? O anúncio pago no Instagram é muito fácil, vocês já devem ter visto esse botão impulsionar aqui, ó. Basicamente, foi o que a gente fez. A gente impulsionou essa publicação, direcionando para um público já mais adequado para o público que já segue o Matheus, e deu super certo, tá? Só que,
se você não quer gastar dinheiro com anúncio, você também pode, e você faz parte de alguns grupos onde você sabe que o seu público potencial está ali, você pode criar e pedir para essas pessoas preencherem para você, né, responderem para você, e você também vai coletar informações. Foi o que a gente acabou fazendo numa outra pesquisa com o pessoal até do grupo aí do Vivência da Reconexão Interior, certo? Feito isso, feito o seu anúncio, né, e as pessoas começaram a responder o seu anúncio, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter informações, né? Você vai ter várias informações. Dentre essas informações, você vai encontrar alguns padrões, ou seja, respostas repetidas que são padrões daquele mercado, né? Então, a gente percebeu aqui na nossa pesquisa que muita gente quer saber como controlar esse diabetes. Só que quer saber como controlar além da medicação. Eles querem saber como que controla esse diabetes. Segunda coisa, eu coloquei mais duas perguntas aqui, né? Uma essas duas que estão vermelhas aqui. Eu coloquei uma pergunta que é: qual o principal desafio quando se trata de X, né? No caso de diabetes emocional, e o que não pode faltar nesse material que estamos preparando. Então, foi essas duas perguntas que eu acrescentei junto com aquelas três. E aqui eu tive toda a tabulação que eu precisava. Então, as pessoas elas querem saber como controlar esse diabetes. Segundo, a principal dificuldade, o principal desafio que elas têm é com dietas e com a medicação, né? A segunda pergunta aqui era, deixa eu pegar aqui qual que era a segunda pergunta. A segunda pergunta era qual que era a sua maior dificuldade? Era com a alimentação, né? E a terceira pergunta era o desejo, né? A terceira pergunta era qual que era o desejo delas? É estabelecer a sua saúde. E quando eu perguntei o que não pode faltar de material aqui, né? O que não pode faltar nesse material que eu estou criando? As pessoas responderam receitas, que muitas delas têm dificuldade com a alimentação, gostariam de comer uma comida mais gostosa, mais doce, enfim. Então, elas querem receitas relacionadas a isso e também assuntos sobre motivação. Com isso daqui, eu já tenho o quadro perfeito para montar uma estratégia de vendas e criar um produto, tá? Eu consigo criar um produto baseado comunicando como que ela faz para restabelecer essa saúde, né? E eu também consigo criar bônus, agregar bônus, posso contratar uma nutricionista para fazer algumas receitas para mim, posso criar um conteúdo sobre motivação para deixar essas pessoas mais motivadas, posso criar um desafio de motivação, por exemplo, junto com esse material. E aí eu vou conseguindo agregar tudo, certo? Feito isso, feita essa parte, coletando todas essas informações, fazendo a tabulação, encontrando os padrões, qual que é o próximo passo? O próximo passo é você olhar quem já está vendendo o que você quer vender. Quem são seus concorrentes diretos, né? Procurar quem já vende aquilo que você quer vender para você poder modelar eles, certo? Então você vai olhar o quê? Vai olhar quais são os módulos, né? No caso, se você quiser vender um produto digital, se você quiser vender uma terapia, o que ele está falando aqui? O que tem na seção dele? O que tem de especial nesse site? E aí você vai olhar comentários, né, o que os clientes deles estão falando, você vai olhar quais são os produtos que ele oferece, quais são os benefícios, quais são os bônus, qual que é a promessa que ele tem em volta desse produto, entendeu? E aí você vai olhar os seus concorrentes, até de 5 a 10 concorrentes já é uma boa quantidade para você ter muito insumo para você criar o seu próprio produto de uma forma 5 a 10% melhor do que eles, tá? Você não precisa ser 100% melhor que eles, mas de 5 a 10% melhor que eles, você já vai estar muito à frente, tá, da sua concorrência. E o próximo passo é, qual que é o formato de entrega? Aqui é um ponto muito importante, tá? Porque muita gente não sabe qual tipo de formato entregar. Lembra que eu falei até na minha história que eu iniciei com um formato que era de e-book, só que eu não sabia como vender esse e-book, e depois eu passei para um formato de prestação de serviço e eu consegui agregar muito mais na minha carreira. Então, aqui eu trouxe alguns modelos de formato que vocês podem estar trabalhando, tá? O conteúdo de vocês. E às vezes vocês podem ter o mesmo conteúdo, ou seja, a mesma informação, só que só de vocês mudarem o formato, vocês conseguem agregar muito mais valor para rentabilizar mais o conhecimento de vocês. Então, eu trouxe aqui, você pode criar um produto baseado em texto, então pode ser um e-book, por exemplo, pode ser um documento ou alguma coisa do tipo. Em formato de áudio, pode ser um audiolivro, né? Pode ser um tipo de sequência de áudio
de meditativo, enfim, pode ser várias coisas aqui baseado em áudio. Terceiro, pode ser vídeo gravado. Quarto, pode ser telepresencial, da mesma forma que eu estou fazendo aqui com vocês, telepresencial, só que em grupo, né? Tem telepresencial também individual, onde você vai tratar com uma pessoa pessoalmente, quais são os problemas dela particular, personalizado para ela. Pode ser presencial, você e ela, né, juntos, em grupo, ou presencial individual. E olha só que bacana, como eu disse para vocês, quanto mais próximo de vocês, quanto mais personalizado é a entrega, mais valor percebido tem. Hoje um e-book, eu iria cobrar quanto? E na média, R$ 29, né? Agora, se eu fosse fazer um atendimento presencial, individual com alguém, onde eu fosse olhar especificamente para ela, descobrir todos os detalhes dela, personalizar uma entrega para ela, para que ela conseguisse alcançar um resultado, iria ser muito mais caro. Iria ser muito mais caro. Entende? Esse é o poder dos formatos, tá? E outra coisa, tem uma contrapartida, né? Que é mais estratégico. Quando você tem um produto onde o valor dele é mais baixo, naturalmente você tem um volume maior de vendas. Então é sempre bom você ter mais do que um produto. Você sempre ter produtos de entrada, ou seja, produtos baratos para atrair aquele público de interesse, e você ter produtos mais caros para fazer essa pessoa se transformar. Porque às vezes um produto muito básico no sentido de entrega, né? No caso, um e-book, ele não consegue entregar uma informação tão personalizada quanto um curso ou quanto uma mentoria, né, telepresencial, no caso. Entende? Só que, em contrapartida, ele te traz mais volume. Então, você consegue agregar mais volume para depois trazer essas pessoas que já compraram de você para comprar um produto mais caro seu, tá? Então, é importante vocês também ter esse jogo de cintura, né? Ter um mix, trabalhar com um mix de produto, nunca com um produto só, tá? Nunca com um produto só. Isso é importante lembrar, tá bom? E o resultado disso foi o quê? A gente fez tudo isso daqui que eu acabei de falar, e o resultado foi, está sendo, né, esse e-book aqui que a gente está trabalhando, ele ainda não está à venda, mas ele já está 90% pronto, né? É o e-book que a gente trouxe aqui, se chama Diabetes Emocional. Descubra a função emocional que piora o diabetes e como a reconexão interior pode restabelecer a saúde de forma natural. Ou seja, você vê que é uma promessa que ela entrega todas aquelas coisas que as pessoas me disseram lá no formulário, na pesquisa. Entendeu? Então, é fundamental que vocês façam essa pesquisa justamente para alinhar o que o público quer com o conhecimento que vocês têm. Porque só o conhecimento que vocês têm não gera interesse nem desejo suficiente para o público. Quando você entende o que o público quer, você conecta os dois. Você conecta o seu conhecimento com o que as pessoas querem. E aí não tem limite. Aí não tem limite. Aí você pode transformar esse e-book aqui que está em formato de texto, você pode transformar num curso, você pode transformar num processo terapêutico, você pode transformar numa mentoria. Né? No caso do Matheus, esse curso, esse e-book aqui, ele se transforma num processo terapêutico que é o Virando do Avesso. Entende? Só que num formato muito maior, num formato muito mais profundo, num formato muito mais personalizado. Entendeu? Então, esses foram 6 passos que eu passei para vocês, né? Sobre como o que vocês precisam para vender o conhecimento de vocês. Vou só repassar por eles aqui, rapidinho. Primeira coisa, qual que é a sua habilidade, quais são as suas habilidades e qual que é a sua história. Segunda coisa, quem você serve. Terceira coisa, o que eles querem. Quarta coisa, onde eles estão. E quinta coisa, quem já vende aquilo, que são seus concorrentes. Sexta coisa, qual que é o formato de entrega. Eu quero saber se vocês pegaram todo o princípio do que eu passei aqui para vocês e se vocês têm dúvidas sobre esse conhecimento até aqui.
Gente, pode descrever aí sua dúvida, pergunta. Chegou o momento agora da interação. Se o Anderson puder trazer algo ainda, ele vai fazer isso. Certo? Tem dúvida? Não, né? Então, eu vou seguir aqui. Muito bom, muito bem explicado. Bacana. Obrigado, gente. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, agora eu vou passar para vocês 3 segredos para vocês acelerarem esse processo, tá? 3 segredos que vão acelerar esse processo para vocês. Segredo número 1, presença digital. Vocês já devem ter visto aquela frase que diz assim: quem não é visto não é lembrado. Então vocês precisam aparecer, gente. Não tem como vocês venderem um processo, principalmente um processo terapêutico, né? Onde a pessoa ela quer contato, tá? Ela precisa de contato. Então, se vocês não aparecem, naturalmente vocês não vão vender, tá? O jogo é esse, tá? O jogo é esse. Quanto mais você aparece, mais você vende, tá? E é por isso que muita gente fica pé da vida, porque tem muita gente no mercado que tem menos conhecimento, né, do que muitas de vocês aí, por exemplo, só que está vendendo, está gerando valor na vida de outras pessoas, né? Está enriquecendo. E vocês ainda estão empacados porque vocês não se lançaram, não se colocaram em campo. Então, presença digital é fundamental. Vocês precisam aparecer. Precisa aparecer, tá? E aí, baseado até, eu trouxe aqui um conceito que se chama lei dos números, né? A lei dos números diz que quanto mais pessoas você atinge, mais probabilidade de gerar vendas você tem. Então, por exemplo, hoje tem uma métrica no mercado que diz que a cada 100 pessoas que vê o seu conteúdo, né, que vê o seu conteúdo de vendas, 1% compra. Então, se você quer gerar volume, se você quer gerar vendas, se você quer enriquecer com conhecimento, com seu conhecimento, você precisa aparecer para cada vez mais pessoas, para que 1% dessas pessoas compre de você e você consiga se perpetuar, entendeu? Então, presença digital é fundamental, tá? Não tem outra saída. Dá para fazer marketing digital sem aparecer? Dá. É viável? Não. Porque é totalmente copiável, tá? Você não cria diferencial, você não cria conexão, né? E eu iniciei o nosso slide perguntando qual que é a sua principal habilidade e qual que é a sua história, justamente por isso. Isso aqui, esses dois juntos, é o que diferencia vocês de tudo. É o que diferencia você como terapeuta, por exemplo, do Matheus como terapeuta. Tem pessoas que não vão gostar do jeito do Matheus, mas vão adorar passar um tempo com você. Só que você precisa aparecer, entendeu? Segundo segredo, doutrinação. Tá? Eu trouxe aqui um provérbio árabe que diz assim: a repetição deixa sua marca até nas pedras. Um erro grande que muita gente comete quando entra na internet é querer ser generalista, é querer falar sobre tudo com todos. Não. Assuma um posicionamento. Você está falando, você definiu que o seu público-alvo, por exemplo, são mulheres de 35 a 50 anos. Como que essas mulheres se comunicam? Essas mulheres provavelmente já têm filhos, essas mulheres já são casadas. Então, como que você vai se comunicar com essas mulheres? Não adianta vocês querer se comunicar, por exemplo, indo numa balada, falando em gíria, porque não tem relação com esse público, né? Esse é um ponto. O outro ponto é você está tratando aqui, por exemplo, sobre reconexão interior. Vamos supor aí o Matheus está falando sobre reconexão interior. Então, para o Matheus, para o posicionamento dele, a reconexão interior é o ponto-chave que faz com que a pessoa torne dores e doenças desnecessárias na vida dela e, com isso, ela consiga obter mais qualidade de vida. Agora, se o Matheus pega e começa a falar que, não, a sistêmica é a chave para as pessoas se livrarem das dores e doenças. Aí depois ele fala, não, o yoga é a chave para... Não vai dar certo. As pessoas vão parar de seguir você. Quem é muito generalista não consegue criar conexão.
As pessoas param de seguir você. Eu mesmo, quando eu comecei a seguir o OCE, eu fui, na época eles estavam falando sobre um conteúdo que era o fim do quase, não sei se vocês lembram dessa época, do fim do quase, e aquilo me chamou muita atenção, só que aí eles começaram a mudar o assunto, né, um assunto atrás do outro que não tinha nada a ver comigo, né, com o meu dia a dia, isso fez eu me desconectar deles, entendeu? Não importa o quão grande, olha isso, não importa o quão grande você seja, você vê que o quão grande você é. Se você muda a comunicação, você desconecta, você corta o cordão umbilical que você tem com o seu cliente. Você corta, entendeu? Você perde ele. Então, doutrinação. Pega o seu posicionamento, repete ele. Seu posicionamento, vocês vão lá se posicionar como terapeutas emocionais, focado em mulheres, tal, tal. Fala, cria conteúdo repetitivo sobre aquilo. Cria conteúdo comprovando aquilo o tempo todo. Não muda. Não sai daquilo. Porque isso é o que está conectando as pessoas, tá? E quanto mais mensagens você passa para aquela pessoa, mais você vai elevar o nível de consciência dela. Esse aqui é um conceito bem importante, tá? Nível de consciência. Existem basicamente 4 níveis de consciência, tá? A pessoa que ela é consciente apenas da queixa, da dor dela. Então, por exemplo, tô com uma dor aqui no braço, né? Tô com uma dor, passa dia, passa outro dia, ela fala, pô, tá insuportável. Então, ela vai atrás do que é essa dor. Ela chega no médico, aí o médico fala, essa dor aí é uma, sei lá, artrite. Aí ele descobriu a razão daquilo lá, né? Dessa dor. Então, ele elevou o nível de consciência dele e agora o nível de consciência dele foi pro problema, a causa. Então, sai da queixa, vai para a causa. Tá, e agora, qual que é a solução? Tá, a solução que o médico passou lá é fisioterapia, por exemplo. Então agora ele levou a consciência dele de que fisioterapia é bom para ele, entendeu? E o próximo é o produto em si. Qual que é a fisioterapia mais eficaz? Né? Qual que é a empresa ou fisioterapeuta mais eficaz para mim? Aí é o nível de consciência do produto. Então, o nível de consciência de queixa, nível de consciência de dor, nível de consciência de solução e nível de consciência de produto. Então, sempre no conteúdo de vocês, vocês vão trabalhar todas essas. Na rede social, principalmente nível de conteúdo de queixa e nível de conteúdo de problema, tá? Da causa. Isso aqui é o que vai atrair o interesse das pessoas. E sempre no final desse conteúdo, você leva para a solução, leva para a solução, leva para a solução, repetidas vezes. E as pessoas vão consumir o conteúdo de vocês, vão se familiarizar com vocês e vão estar conscientizadas de que a solução de vocês é a ideal para elas. E é assim que acontece a venda, tá? Não adianta, por exemplo, o Matheus sair gritando aí na rede social, não, reconexão, reconexão, reconexão. As pessoas nem sabem o que é reconexão. E não quer saber. As pessoas querem saber da dor no ombro. Quer saber por que a doença dela está aflorando e mesmo ela tomando remédio. É isso que as pessoas querem saber. Entendeu? Só que no final de cada conteúdo ele fala, é por isso que está acontecendo. Só que você só vai conseguir se você fizer a sua reconexão interior. Senão, você não vai conseguir. Você pode tomar quantos remédios você quiser. Aí a pessoa fala, opa, me fala mais dessa reconexão interior aí agora. Entendeu? É assim que você eleva e você constrói um posicionamento, com doutrinação. Terceiro segredo aqui para acelerar esse aqui é um ponto bem importante, principalmente aí para vocês, tá? Que eu pude identificar que muitos de vocês aí não têm tanta habilidade com a tecnologia, né? Só que vocês querem quebrar a cabeça, vocês querem fazer, né, tudo, fazer curso e tal. E às vezes não precisa fazer curso. Vocês têm que se posicionar, às vezes, se você não tem habilidade ou não gosta disso, não gosta de mexer com tecnologia, vocês têm que se posicionar como gestora e não como operacional, né? Então, contrata pessoas. Hoje em dia tem um tipo de contratação que é uma contratação de freelancer. Você não precisa contratar um funcionário CLT e tal, você contrata freelancer. Eles vão fazer pequenos serviços para vocês a um custo minúsculo. E você não vai ter custo de funcionário, você não vai ter obrigação de patrão, entendeu? Então, você consegue, eu trouxe aqui algumas empresas que fazem isso, Workana, Freelancer, 20 pila, 20 conto, 99 freelas, Fiverr, né? Ou vocês, de repente, pode fazer parceria com outras pessoas que gostam de lidar com isso daí.
né? Da mesma forma que eu fiz uma parceria com o Matheus, vocês podem fazer parceria com outras pessoas que estejam querendo trabalhar o conhecimento de vocês. Contanto que vocês saibam se vender também, né? Vocês mostrem que o conteúdo de vocês tem valor, mostram que vocês têm vontade de fazer esse conteúdo, esse conhecimento transbordar na vida das pessoas. Esse brilho no olho, entendeu? Então, vocês olharem mais com um olhar de gestora. Tem pessoas que fazem tudo aqui. Por exemplo, você vai fazer um painel de marca. Tem gente que faz. Ah, eu não sei fazer postagem para o Instagram. Tem gente que faz. Tem gente que sabe criar isso. Você necessariamente não precisa fazer. Só que você precisa dominar esses princípios que eu passei para você. Ah, ó, meu posicionamento é esse, meu público é esse. Cria o conteúdo, me mostra. Ah, não gostei, refaz para mim, eu quero um jeito melhor. E você se posicionar como uma gestora, entendeu? Que vai controlar a marca. Você não precisa necessariamente colocar a mão ali. O seu negócio é o quê? É transbordar o seu conhecimento. Quando o cliente estiver na sua frente, aí sim você transborda o seu conhecimento. Entende? Então, desapega um pouco desse operacional de você mesmo ter que fazer. Contrata quem faça para você não perder tempo com isso. E aprofunda esse conhecimento, essa habilidade que você já tem, que você faz bem, que você gosta de fazer. Entendeu? Então agora a gente vai abrir para perguntas e respostas. Quais perguntas vocês têm aí para mim, gente? Tem um pouquinho de delay. Alguém tem alguma pergunta? Tem, eu vou disponibilizar sim os slides, tá? Pode ficar tranquila. E a gente também vai, vai passar o replay aqui para vocês também da gravação, tá? Para o pessoal do grupo, tá bom, gente? Quem não faz parte do grupo, chama o Matheus lá no Instagram e pede para ele colocar vocês lá. Muitas vezes o investimento no início é difícil. Então, eu vou te falar assim, que você tá construindo um negócio, tá? Você está construindo um negócio. Agora, imagina se você fosse criar uma empresa física. O quanto que você iria gastar? O tanto de dor de cabeça que você iria ter. Você ia ter que contratar funcionário, contratar uma loja, né? Abrir empresa, enfim, lógico. Vocês, como terapeutas, vocês também teriam que abrir empresa, que é fundamental abrir empresa, né? Mas a dor de cabeça que um lojista tem, por exemplo, com estoque, com tudo isso, é muito maior, vão gastar muito mais. O custo que vocês têm hoje para investimento é ridículo. É ridículo, gente. Hoje você consegue, com R$ 20 por dia, você consegue impactar mais de 5 mil pessoas. Com R$ 20 por dia. Vocês conseguem impactar mais de 5 mil pessoas por mês. Entende? Até mais, até mais. Entendeu? Então, assim, investimento não é desculpa, gente, é prioridade. Como me vender? Você se vende primeiro com esses princípios. Descobre qual que é a sua habilidade. Você já sabe qual que é a sua habilidade, qual que é a sua história, para quem você quer atender, onde você vai atuar, né? Em qual das redes sociais você vai atuar, qual o formato de entrega do seu método, né? Do seu conhecimento. Depois que você tem isso tudo agregado, você vai divulgar, tá? Basicamente é isso, divulgar, criar conteúdo no Instagram, por exemplo, se você for do Instagram, ou criar conteúdo no YouTube e divulgar para outras pessoas que estão buscando isso. Tem mais perguntas, gente?
Porque, assim, vocês têm que olhar para isso, para o conhecimento de vocês, como um negócio, como um ativo de vocês. Entendeu? Muita gente precisa do conhecimento e da história de vocês e elas estão dispostas a pagar. Eu estava falando com um amigo meu, você acredita que tem gente que vende mentoria cara de R$ 5.000, ensinando a pessoa a jogar xadrez? Xadrez. O que que o xadrez, fala para mim, o que que o xadrez vai fazer de diferença na vida das pessoas comparado ao conhecimento que vocês têm para agregar na vida de outras pessoas? Entendeu? Então, olha para o conhecimento de vocês como um ativo, como um negócio. Entende? Eu faço ajuste no seu ponto de vista, qual a melhor rede social para iniciar? Instagram, tá? Instagram é muito bom. Instagram, você consegue trabalhar ele de diversas formas. Uma coisa que eu não vejo o pessoal falar muito, mas o Instagram ele tem vários formatos lá. Então você tem o Stories, você tem o Feed e você tem o Reels. Cada um desses formatos, você consegue trabalhar ele de um jeito, né? E eu vejo muita gente fazendo coisas erradas. Por exemplo, no Stories, que é para você mostrar o seu bastidor, mostrar como que você é, mostrar o seu dia a dia, as pessoas ficam colocando um monte de texto. Quem para olhar texto em Stories? Ninguém. Aí você vai no Reels, mesma coisa, as pessoas querem ver você, querem ver alguma coisa diferente. Aí a pessoa faz uns slides que também não tem nada a ver. Entende? Aí no feed fica tudo bagunçado. Enfim, vocês têm que olhar com uma perspectiva diferente. E assim, não tenho conhecimento. O YouTube, ele é a maior biblioteca de conhecimento do mundo. Tá? Então, não necessariamente vocês precisam comprar curso, tal, mas lá tem todas as informações que vocês precisam. Entende, gente? Você faz esses ajustes nas postagens. Eu, eu faço isso, não é a minha habilidade principal, mas eu faço como parte do serviço, né? Mas, cara, isso é simples de fazer, tá? Você encontra lá em um daqueles sites que eu te passei, lá tem o freelancer, tá? Vocês vão pagar baratinho para fazer isso aí. E ainda a pessoa faz, elas criam a postagem, hoje a coisa está tão automatizada que elas vão criar todas as postagens, por exemplo, eu quero postagem para um mês. Elas vão criar todas as postagens, vão automatizar isso e vão deixar. Ou seja, todos os dias o conteúdo vai entrar automático lá na sua rede social. Você nem precisa se preocupar tanto com isso. Você vai se preocupar mais em responder o público e em criar stories, por exemplo. Entendeu? Minha dificuldade é operacional. E você já falou sobre o assunto. Legal. Tem um Instagram pessoal, é necessário criar outro como terapeuta? Me disseram que não compensa começar outro e perder as pessoas que já seguem. O que você tem a dizer sobre isso? Você, assim, você pode transformar a sua rede social, que hoje é pessoal, em uma rede social profissional. Você só vai fazer algumas modificações, né? Fazer as modificações necessárias, tanto de perfil, tanto da escrita do perfil, da sua bio lá, que é importante. Você vai deixar alguns destaques mais selecionados. E aí você, no seu feed, você vai parar de colocar coisas pessoais. No seu feed, você vai colocar coisas relacionadas ao seu trabalho, né? Ao interesse do seu público. E as coisas mais pessoais, vamos dizer assim, que é para as pessoas se conectarem com quem é você como ser humano, você deixa para postar nos stories. Entendeu? Mas eu também acho que não compensa você criar um outro Instagram, não. Eu usaria o mesmo, ainda mais porque o bom do Instagram é que você vai criar uma marca pessoal. É quando você consegue criar essa marca pessoal, gente, não importa o produto que você for vender, você vende.
você vende porque as pessoas estão comprando você. É por isso que tem muito influencer. O influencer, ele é isso. Ele oferece várias coisas e as pessoas compram que nem doido. Por quê? Porque as pessoas gostam daquela pessoa. Elas gostam do influencer, né? Entendeu, gente? Tem mais algum? Você teria um curso básico? Não, eu não tenho um curso básico, mas eu vou dar um presente para vocês, né? Um dos 3 presentes que eu falei que ia dar para vocês é justamente uma masterclass, onde eu ensino como que você cria, como você transforma o seu conhecimento em e-book, né? Então, eu ensino você como criar o seu e-book, eu ensino você a criar parágrafo por parágrafo, do zero, tá? Eu vou entregar para vocês gratuitamente. Mais alguma dúvida? Janaína adora. Bacana, gente, bacana. Bacana, bacana. Show de bola, gente. Show de bola. Eu vou continuar aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Presentes que eu vou estar entregando para vocês. Aí no link. Esse link o Matheus vai disponibilizar para vocês lá na área no grupo. É o PDF da apresentação, o replay da apresentação e essa masterclass aí do que eu falei para vocês, que é do e-books irresistíveis, né? Como transformar o seu conhecimento em e-book. Beleza? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês quer vender o seu conhecimento? Depois que a gente passou por tudo isso aqui, vocês escutaram esse monte de coisa, né, esse monte de princípio, quem de vocês quer transformar o conhecimento de vocês e vender esse conhecimento? Janaína, eu. Iranildes, eu. Marta, eu. Eu. Bacana, gente. É isso aí. É isso aí. Bom, eu vou fazer aqui para vocês um convite, tá? Um convite especial para algumas pessoas que se sentirem preparadas, se sentirem pronta para isso, tá? Vocês me permitem? Fala sim ou não aí no chat. Vocês me permitem? Tem um pouquinho de delay. Sim. Bacana. Obrigado, gente. Então, assim, ó, esse convite especial. Quando eu iniciei no marketing digital, eu era uma pessoa muito operacional. Eu sempre fui muito mais operacional, né? Eu gostava de fazer, tanto que até hoje eu faço mais parte do bastidor, né? Eu trabalho mais com coprodução, coproduzindo outros especialistas, do que estando à frente, né? E só que no início eu sempre quis fazer tudo muito sozinho. Então, eu era uma pessoa que ia muito atrás das coisas, né? Tanto que eu me fiz autodidata justamente porque eu queria absorver a informação e executar essa informação. Só que isso é um erro fatal, por quê? Porque, primeiro que vocês já viram, até no Corpo Explica, fala lá sobre essa questão dos limites que a gente tem, né? E quando a gente quer fazer tudo, lógico, algumas coisas você vai fazer muito bem e outras não. Isso é natural. E assim, eu queria fazer tudo, né? E isso durante muito tempo me impediu de ter resultados, justamente porque eu ficava prorrogando, procrastinando o resultado e indo atrás de tarefa. Então, eu trocava o resultado por tarefa. Então, eu queria fazer isso, queria fazer mais aquilo, queria fazer mais aquilo outro, e aí passava mês, ano, e eu não tinha resultado, né? E
para mim, uma grande virada de chave que eu tive nos meus resultados foi justamente ter a orientação certa de pessoas que já estavam no campo de batalha, de pessoas que já estavam executando aquilo que eu queria, que já estavam tendo os resultados que eu queria ter, né? Isso foi um ponto crucial, porque eu percebi que não era a operação que iria me fazer sair de um nível para outro. O que ia fazer eu sair de um nível para outro era a orientação. Era o que eu estava fazendo de errado, ao invés de estar fazendo o simples que dá certo. Entendeu? Então, assim, baseado nisso, baseado também, eu tive conversa aí com pessoas maravilhosas entre vocês, pude ouvir um pouco da história de vocês, e a grande maioria, né, acho, de todas que eu falei, acho que só um que não disse, mas todas elas me disseram que tem o desejo de transformar o seu conhecimento, transbordar o seu conhecimento para outras pessoas, né? Mas tem essa dificuldade de como vender, como fazer essa transformação, como transformar esse conhecimento que está, né, aqui para um produto e colocar para vender. Então tem muita gente que tem dificuldade. Então, baseado nisso, eu trouxe aqui para vocês, eu montei uma mentoria, né? O nome dessa mentoria se chama Funil de Terapia. Um funil, para quem não conhece, é uma estrutura de vendas, tá? Funil significa estrutura de vendas, basicamente. Então, é uma estrutura de vendas para terapeuta, certo? E aí, esse funil de vendas para terapeuta, como que ele vai ser? Eles vão ser 5 encontros telepresencial ao vivo, né, comigo. Ele vai durar mais ou menos 30 dias, de 30 a 45 dias, né? Onde a gente vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp. Vocês vão poder tirar todas as dúvidas que vocês quiserem comigo diretamente, né? Além desses encontros, vocês vão ter atividades semanais, né? Que eu vou estar passando para vocês irem evoluindo o projeto de vocês. Eu vou olhar projeto por projeto, né? Vou colocar minha mão no projeto de vocês, olhar detalhe por detalhe. Além disso, eu vou fazer uma imersão, fora esses 5 encontros, eu vou fazer uma imersão chamada Perfil Magnético, onde a gente vai pegar um dia inteiro, um sábado inteiro, e a gente vai tratar só sobre o perfil do Instagram. Então a gente vai falar detalhe por detalhe, tudo que vocês precisam para deixar o Instagram de vocês magnético, para atrair o público certo aí para vocês, né? E o quarto ponto, esse aqui eu não ia fazer, porque assim, meu tempo é muito escasso, mas eu resolvi colocar aqui porque eu sei da dificuldade que vocês têm realmente com tecnologia, né? Então, eu vou produzir um site para quem entrar nessa mentoria também. Então, eu vou produzir um site de vendas, né? Eu vou dar essa imersão, perfil magnético, vamos ter um grupo onde vocês vão ter o meu contato direto e vamos ter 5 encontros para colocar tudo isso daí em prática, né? E nessa condição especial aqui, se a gente fosse detalhar aqui, colocar em valores o custo dela, hoje, para eu dar uma mentoria, né, para uma pessoa, custa em média R$ 1.000 a hora. Lógico, cada encontro desse vai ter mais de 1 hora, né? Mas vamos colocar aqui que eu fosse cobrar R$ 1.000 por cada encontro. Só aqui a gente já teria R$ 5.000 nesses 5 encontros. Mas o grupo no WhatsApp, para eu moderar esse grupo e tá sanando as dúvidas de vocês todos os dias lá, iria custar mais ou menos R$ 197. A imersão perfil magnético, R$ 497 era o que eu iria cobrar se eu fosse oferecer para fora, mas eu não vou oferecer, vai ser exclusivo para quem for da mentoria, tá? E o site, vocês podem consultar com qualquer agência aí, não vai custar menos, não custaria menos de R$ 2.000. Então, só aqui a gente tem R$ 7.694 só de conteúdo aqui, conteúdo bruto, pesado, personalizado, exclusivo, tá? Só que, lógico, eu não vou cobrar R$ 7.000 de vocês, tá? Não vou cobrar nem metade disso, e para falar a verdade, não vou cobrar nem metade da metade disso, tá? Hoje, para quem escolher entrar para essa mentoria, eu vou estar cobrando 12 vezes de R$ 131,71. Se vocês dividirem isso daí na calculadora, dá cerca de R$ 5 por dia. R$ 5, um cafezinho, basicamente. Acho que nem o café tá esse preço. O café já tá tão caro, principalmente aqui em São Paulo, né? Ou à vista aqui, 1.497, tá? Só que tem um porém.
Tem um porém. Eu não consigo aceitar qualquer pessoa dentro do grupo. Eu preciso entender qual que é o momento atual dessa pessoa. Por quê? Porque não adianta, eu não quero pegar uma pessoa para mentorar que não vai ter, que não vai estar disponível para colocar aquilo em prática, entendeu? Então, eu preciso de pessoas que estejam comprometidas com isso, com o resultado, né? Em aplicar o que for passado, né? E eu só posso atender até 10 pessoas. Mais do que isso, eu não consigo atender. Até 10 é muito para mim, porque aí eu não vou conseguir dar qualidade, trazer qualidade para vocês. Então, no máximo, 10 pessoas, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo seletivo. Eu vou entregar para vocês um link, tem esse link aqui. Dentro daquela pasta que o Matheus vai entregar para vocês com os presentes, vai ter esse link também. Então, vocês vão entrar lá, quem tiver afim, vai preencher um formulário, e aí eu vou entender a história e o momento de vocês. Baseado nisso, eu vou fazer uma seleção de quem está preparado para realmente conseguir aproveitar ao máximo esse conteúdo. E aí, quem não tiver, infelizmente, a gente deixa para um próximo momento, se tiver, tá? E eu pretendo iniciar isso daí até o final de julho, no máximo comecinho de agosto, tá bom? Então, eu vou deixar o link para vocês aí, o Matheus vai passar lá no grupo, aí vocês dão uma olhada, e se fizer sentido para vocês, se, né, de repente, faz parte do momento que vocês estão vivendo, vai ser uma honra trabalhar com vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa apresentação, gratidão ao máximo, se vocês tiverem mais perguntas, eu estou aqui, pode aproveitar. Gratidão, Anderson. Deus continue abençoando sua vida e que você tenha anos e anos de vida. Já te dando o parabéns de amanhã, tá? Que Deus continue transbordando na sua vida, Eu abençoando. quero que você me mande mensagem amanhã. Tá. Deus te abençoe assim poderosamente para que você possa estar transbordando aí na vida de todo. Bem, nós estouramos o horário. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês por se fazer presente. Esse é o nosso presente, tá? Pelos 2 anos. Só um detalhe, eu não vou colocar no grupo, como eu falei para vocês, eu tenho um acordo com vocês,